Sexta questão de física, FUVEST 2023, segunda fase. Em artigo publicado em 2022, uma física e um físico brasileiros propuseram uma interessante analogia entre congestionamentos de carros e a física de buracos negros. Considere uma fila de 9 carros inicialmente em posições x0, x1, x2 até x8. São 9 carros, começou pelo 0. Separados um do outro por uma distância d e se movendo com velocidade constante v na direção negativa de um eixo x. Aqui temos o desenho esquemático dessa historinha aí. No instante inicial, o carro 0 freia, acionando sua luz de freio. Após um tempo de reação T1, o carro 1 freia, acionando agora a sua luz de freio. O carro 2, por sua vez, freia e aciona a sua luz de freio no tempo T2, após o carro 1 acionar a sua luz de freio e assim sucessivamente. Para este problema, considere que no instante da primeira frenagem, instante inicial, I, o carro 0 esteja localizado na origem, x0i. Então, no instante da primeira frenagem, o cara pisou no freio, vai começar a parar. É o ponto 0 da história. E o tempo 0 também, né? A distância entre os carros seja de 20 metros. Todos eles têm 20 metros entre si. Todos os carros tenham a mesma velocidade escalar. Então está todo mundo enfileiradinho, bonitinho. Dado a velocidade v inicial, 72 km por hora, calcule o tempo de reação máximo para que não ocorram colisões entre quaisquer dois carros. Então assim, o cara tem que frear dentro desses 20 metros. Aqui, meus caros, nós vamos supor que o cara pisou no freio, parou, né, o primeiro. E aí o cara 1 tem que frear nesses 20 metros aí que sobrou, sem tempo de reação. Então, vamos a essa história aí. É uma questão bem complicada, sabe? Eu acho que dessas de física aqui tá bem difícil. Então veja que primeiro eu peguei a velocidade inicial de 72 km por hora e transformei em metros por segundo. Primeiro carro freando, Torricelli nele. Então eu tenho que o carro vai para 0, começando com 400, que é o 20 ao quadrado, menos 2A delta S. E aí a gente tem que esse A delta S é 200. Isso aqui se refere ao primeiro carro que está freando, aquele carro 0. O segundo demora a frear, tem um tempo aí que ele vai frear. Esse delta S dele freando é velocidade mínima vezes T1. A velocidade mínima é 20 metros por segundo, T1 é esse tempo que demora para o cara começar a frear. O delta S total da história é dado pelo delta S linha, que é o delta S necessário para o primeiro carro frear, mais o delta S duas linhas, que é o delta S do carro demorar para começar a frear. Colocando essas informações todas aqui, delta S linha é 200 sobre A, delta S duas linhas é 20 vezes T1, nós caímos nessa igualdade, né? Isolando T1, passando dividindo 20 e eu jogando o cara para lá, T1 tem que ser 1 menos 10A. O tempo máximo quando a aceleração for máxima. Se a aceleração for máxima, instantânea, ou seja, o cara freou a ponto de simplesmente esse termo ser tão grande, que vai ser uma divisão aqui praticamente 0, 10 sobre infinito, o que vai dar 1. Então demora 1 segundo para o cara, é o tempo que ele tem disponível para pensar e começar a frear, supondo uma desaceleração muito forte. Essas considerações são bem abstratas, mas é aquela história. O cara demora um tempo para poder frear. Se a gente imaginar, né, que o cara está freando de forma bem brusca, está lá com a velocidade, daqui a pouco, pá, né, zerou. Velocidade e tempo, que é a velocidade inicial. Seria isso, né? Eu tenho
a velocidade de 20 e um tempo aqui de 1 segundo. Né? A área do gráfico é igual a ΔS. Então, se a área do gráfico tem que dar 20 metros e a velocidade já é 20 metros por segundo, então necessariamente esse tempo tem que ser de 1 segundo. Essa seria também uma forma mais rápida de resolver essa questão, supondo uma desaceleração instantânea, o que é impraticável, né? Mas seria o tempo máximo, né, que daria para responder a essa frenagem, que é o que ele quer, o tempo de reação máximo, para que não ocorram colisões entre quaisquer dois carros. É uma descrição bastante difícil, eu acho. Não é muito simples isso aqui de se entender. Mas vamos lembrar que tem o ΔS do carro que está freando e o ΔS do outro que ainda vai começar a frear. Essas duas coisas têm que estar dentro desse espaço de 20 metros. Que tem a ver com buraco negro. Agora, textos para os itens B e C. Em geral, os tempos de reação dos motoristas não são iguais. Por exemplo, se os primeiros carros estiverem envoltos em neblina ou fumaça, os tempos de reação serão maiores para os primeiros carros da fila e menores para os últimos carros da fila. Considere a tabela a seguir, que mostra os tempos de reação de todos os carros. Veja que ele descarta o zero, porque começou já o cara a frear, então não tem tempo de reação. Retratando uma situação como essa. Veja que demorou 4 segundos e meio para o primeiro começar a frear, depois 2,3, 1,6, então o resto foi freando mais rapidamente. Lembrando que isso é o tempo de reação, é o tempo que demora para o cara começar a frear mesmo. Ele viu a luz vermelha, o cérebro processa, ele vai e pisa no freio. Esse é o tempo que demora. Se o tempo de reação de um dado carro for maior que o tempo máximo, este carro inevitavelmente irá colidir com o carro da frente. Em uma analogia proposta pelos autores do artigo, este carro entra no horizonte de eventos de um buraco negro veicular. Ou seja, não tem como fugir, uma vez que você entrou nesse perímetro do buraco negro. Suponha agora uma outra velocidade inicial, tal que o tempo máximo é de 0,89 segundos. Então veja, é um tempo menor, né? Tem que frear logo. Naquele tempo que a gente viu lá máximo, a gente estava supondo uma frenagem imediata. Como não acontece isso, né? O carro não freia e para do nada, diminui então ainda mais o tempo máximo, que aí o cara tem que frear mais rápido ainda. Utilizando os dados da tabela, determine em metros a posição do horizonte de eventos, ou seja, a posição XH, tal que todos os carros com posição menor do que esta, inevitavelmente colidirão com o carro da frente. Esta é uma questão bastante difícil, gente, né? Aqui ainda tem um texto para tentar ajudar. Assuma que a distância entre os carros D seja muito maior que o comprimento dos carros, pensando em ponto material, então, não em corpo extenso. Considere que, dada a velocidade inicial, após o acionamento dos freios, todos os carros que não colidem percorrem uma mesma distância até atingirem o repouso. Então, se ele não colidiu, é porque ele freou o que tinha que frear. Tempo de reação. O intervalo de tempo que o motorista demora para acionar o freio após ver o sinal emitido pelo carro da frente, que é o tempo que demora para ele começar a pisar no freio. E o horizonte de eventos de um buraco negro seria a superfície teórica em torno de um seu centro, a partir da qual nenhum outro evento pode fazer com que um objeto ou radiação escape de eventualmente ser sugado em direção ao centro do buraco negro. No caso do buraco negro veicular, é o ponto a partir do qual um carro inevitavelmente irá colidir com o carro da frente e não pode escapar de uma colisão em seu futuro, do mesmo modo que nada, nem a luz, escapa de um buraco negro real. E no item C tem que calcular o intervalo de velocidade compatível com o XH60. Bom, vamos lá. No item B, nós temos que o tempo máximo é 0,89 segundos. Como pela tabela o carro 5 possui 0,90, dá uma olhada,
O carro 5 tem 0,90. O carro 6, 7, 8 não vai colidir, porque está abaixo do tempo máximo. 5, 4, 3, 2, 1 vai tudo bater, porque tem um tempo de reação muito maior do que o máximo permitido para o horizonte de eventos. A posição X5, posição do carro 5, por que o 5? Porque o 5 vai colidir, né? Onde é que está esse carro 5? Esse carro 5 é 5 vezes D. Vamos lembrar que tem uma distância até os carros, né? Vamos voltar no desenho? Olha lá. Você tem uma distância do 0 para 1, passa 20. Depois 2, dá mais 20. E assim sucessivamente. Então, para cada carro que você acrescenta depois do 0, você conta 20 metros. Como são 5 carros, vai ser 5 vezes 20, o que dá 100 metros. Então, essa é a distância ou a posição, né, que vai ter o horizonte de eventos. Os carros de 1 a 5 irão colidir. A resposta é x 100 metros. Porque nesse espaço de 100 metros contém os carros que vão bater. Então esse é o tal do horizonte de eventos dele. Pensando na resposta agora, né, era só uma interpretação gráfica, uma interpretação de tabela, baseada nos dados. Mas mesmo assim é uma questão muito complicada, porque envolve movimentos combinados, né? Tem uma velocidade constante, daqui a pouco o cara freia. Para ficar mais claro essa situação, a proposta era um gráfico. Vejam que esses itens B e C, eu sou professor de química, né? Não sou professor de física, não consegui resolver esses dois itens com facilidade. E a construção do gráfico, de fato, ela é uma boa intuição, uma vez que você tenha dois movimentos diferentes e combinados, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Quando isso acontece, é muito bom ter um gráfico de velocidade em função do tempo. Veja que esse cara aqui é o meu carro que começou a frear. Ele tem essa descrição, essa desaceleração. Demora um tempo para ele conseguir parar totalmente. O outro carro, 1, tem um tempo de reação, né, que demora para ele começar a frear. Aí ele começa a frear e para. Aqui eu estou supondo que a aceleração de todos é igual. Né, esses gráficos estão assim. Para um x igual a 60, que é o item C, nós estamos em que posição? Para um x 60, nós estamos no terceiro carro, o carro 3, que vai colidir. Né? Nós temos então que a velocidade é ΔS sobre ΔT e que aquele carro da tabela 3 tem 1,6 segundos de reação. Então, primeiramente, vamos descobrir qual é o ΔS que esse carro demorou, né, para tomar uma decisão. Esse tempo do carro 3 está aqui no meu gráfico. Esse é o T3. Aqui seria o T2 e esse tempo de reação que está aqui é o T1. Então esse é o tempo de 1,6 segundos que a tabela nos deu. Aqui o meu gráfico ele não condiz com a tabela, né? Eu fiz um gráfico meio simétrico, com espaços iguais, né? Mas a gente sabe que os espaços são diferentes. O fato é o seguinte, como irá colidir, o ΔS deste carro aqui tem que ser maior que 20 metros, que é a distância entre os carros. Como o ΔS tem que ser maior que 20, você pega essa desigualdade e aplica ela, né, na velocidade. A velocidade tem que ser maior que 20 sobre 1,5. E a velocidade tem que ser maior que 12,5 metros por segundo. Para o carro 4, não haverá colisão. Por quê? Porque o carro 4 ele está a 1 segundo. E esse 1 segundo tem para que ele não colida, né? Nós queremos que ele não colida, no caso, o ΔS tem que ser menor do que 20. Então a velocidade acaba sendo, então, menor do que 20 metros por segundo. Essa análise ela leva em conta
que eu preciso que o ΔS do 3 seja maior que 20 para que ele colida e o carro 4 não colida. Essa combinação do 3 colidindo e o 4 não colidindo contempla o horizonte de eventos de 60 metros, porque eu quero reduzir o horizonte de eventos. Eu não quero que tantos carros colidam. Eu quero que até o 3 colida, o 4 não. Então, se o 4 não colide, eu preciso que o ΔS dele, de tempo de reação, seja menor que 20. O que nos leva a velocidade menores do que 20 metros por segundo. E aí eu tenho esse intervalo, né, que seria a velocidade limite para que não aconteça uma colisão entre 12,5 e 20. Né? Calcule o intervalo de velocidade inicial compatível com esse horizonte de eventos. Então veja, essa divisão aqui, né, de 20, perdão, por 1,5 dá a velocidade que o carro tem que levar, que é o espaço sobre o tempo, né? 20 metros pelo tempo que ele demorou para frear, 12,5. Essa é a velocidade, então, que ele tem que ter maior do que isso para que a colisão não aconteça. Menor do que isso já colide. Tem que ser mais rápida a velocidade para que ele percorra um espaço pequeno. Não pode ser... tem que ser um espaço entre 20, né? Ou seja, se for maior que 20, o cara vai colidir. Se eu diminuir a velocidade, ele vai já entrar no horizonte de eventos, que é o caso que nós vamos perceber, que é o que acontece. Agora, o carro 4 tem que fugir desse horizonte de eventos. Por isso eu calculei aqui uma velocidade menor do que 20. Né? No caso, é porque o tempo dele vale 1. Então, esse aqui seria 20 sobre 1, né? Que daria a mesma conta ali. Essas interpretações é que vão gerar esse intervalo de velocidades. Né? Eu tenho que ter uma velocidade que seja maior do que 12,5, porque é maior do que o carro 3, e menor do que 20. Não precisa ser muito grande, né? Pode ser menor do que 20 metros por segundo, porque essa é a velocidade do carro 4, que é a velocidade do tempo de reação, durante o tempo de reação, que está dentro do ΔS permitido. Né? Mais uma vez, é uma questão complicadíssima, eu não creio que muitos tenham feito ela, mas esta é a prova de física da segunda fase da FUVEST 2023. Vamos agora à química.